Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a nuestro segundo encuentro, un proceso de encuentros de 5 más o menos, donde estaremos viendo más gramática, más interpretación de textos. Vamos a nuestro encuentro número 1 de nuestro material número 2. Ok, vamos a ir viendo que vamos a trabajar los pretéritos. Los pretéritos son muy importantes en una interpretación de textos. ¿Por qué? Porque 80% de los textos de vestibular son cosas que tratam sobre fatos que já aconteceram. Ou seja, logo a interpretação de textos vai ter uma quantidade de verbos conjugados em pretérito incrível. Por isso se torna tão importante aprender os pretéritos mais importantes em espanhol, principalmente aqueles que são diferentes. Por exemplo, o pretérito perfeito. Esse pretérito é o que mais cai em textos de vestibular. Vejamos, quando vocês falam em português, utilizam bastante o verbo ter. Este verbo ter pode ser traduzido de duas formas em espanhol. Uma forma que já vimos em nosso material número 1, em nossas anteriores aulas, com a tradução de tener. Então, já devem estar recordando e sabendo que eu tenho em espanhol é eu tenho. Você tem, tu tienes. Você, o senhor, a senhora, ele e ela tem, também pode ser como ele tiene. Ella tiene, usted tiene. Nós temos vai ser nosotros tenemos e eles e elas têm, ellos, ellas tienen. Esto es importante, este verbo es importantísimo, mas vejamos que a partir de agora, esse mesmo verbo ter pode ter uma segunda tradução. Uma tradução como verbo haber. Este é o que forma o tal de pretérito perfeito em espanhol. Ou seja, quando você fala em português, você fala em duas situações, utilizando o verbo ter, né? Eu tenho celular, eu tenho carro, eu tenho casa, coisas que te pertencem. Uma outra situação, você fala, eu tenho viajado, eu tenho trabalhado, eu tenho dormido pouco. Você observa que na situação número 1, você se refere a coisas que te pertencem, coisas que você possui. Eu tenho celular, eu tenho carro, eu tenho casa. Já na outra situação, utilizando o verbo ter, você fala de ações e coisas que aconteceram, formam parte do passado. Este daqui é o pretérito perfeito. Então, em espanhol será, eu he viajado, tu has cantado, ella ha trabajado, nosotros hemos visitado y ellos han sentido. ¿Ok? Entonces, el verbo haber se utiliza mucho en español en el sentido del pretérito perfecto. Já em português, observem que vocês sempre utilizam o verbo ter, correto? Com este quadro, poderemos nos perguntar, professor, e como eu vou saber se se utiliza verbo tener ou verbo haber? Você vai utilizar o verbo haber quando a próxima palavra da tua frase for um outro verbo, ok? Observe estes exemplos. Eu tenho que falar com o professor. Olha o verbo ter em português. Em espanhol seria, yo tengo ou yo he. Obviamente, se você vê que a próxima palavra depois de tenho é a palavra que, obviamente não é verbo, então você utiliza o verbo tener. Eu tenho que falar com o professor, entendido? Aí funciona como verbo tener mesmo. Já em esta outra frase, eu tenho, observa que eu mesmo tenho, hein, do português. Eu tenho falado com o professor, você observa que expressa uma ação que já forma parte do passado. Então, em este caso, você opta pelo verbo haber. Yo he hablado con el profesor. ¿Entendieron? Aí você é só observar a tabela que está tudo certinho. Você opta por verbo tener ou verbo haber. Tá? Observem esta outra frase. Um desafio para você. Uma pegadinha. Ter filhos educados e honestos é maravilhoso. Ok. Você falaria tener hijos educados ou haber hijos educados. Entendeu? Então, se você observou bem, deve-se utilizar tener hijos educados. Por quê? Porque hijos não é verbo, entendeu? Hijos é a próxima palavra. Então, você utiliza o verbo tener. Perfeito? Isto quando você queira produzir, né, de português para espanhol. Bem? Então, resumen de la explicação de agora. O verbo ter se traduz de duas formas, como verbo tener ou como verbo haber, certo? Se usa a conjugação de haber quando a próxima palavra for um outro verbo. Isso forma o tempo pretérito perfeito em espanhol. Legal? Muito bem. Agora, existe em português ainda uma outra palavra que vocês usam bastante. A palavra tinha. Aí eu pergunto uma coisa.
La palabra tinha, vocês usam pouco, bastante ou nunca? Bastante, né? Olha só, se vocês não usam a palavra tinha. Eu tinha um cachorro, morreu atropelado. Ó, eu tinha comprado um celular. Tá vendo? São coisas diferentes, né? Então, se o tinha pertence ao verbo ter, observa na tabela, ó, verbo ter, pode escrever, vai ter uma tradução como verbo tener e outra como verbo haber. Então, em este caso vai ser tinha e do outro lado vai ser havia. Professor, quando eu utilizo tinha e quando eu utilizo havia? Utiliza havia, mesma regra anterior, quando a próxima palavra for um outro verbo, ok? Então, nesses exemplos que eu coloquei, eu tinha um cachorro, ou tinha celular, me roubaram. Ó, a palavra depois de tinha é celular, não é verbo. Então, você fala, eu tinha o celular, ok? Eu havia comprado um celular. Comprado é verbo, então por isso que se utiliza havia. Eu tinha comprado, obviamente é o pretérito perfeito, ok? Vamos a los ejercicios. Antonio e sua esposa têm visitado o Museu de Louvre. Se você puder, ou se quiser, se acompanhe com a tabela. A tabela poderia ser tienen o han. Observa bien, equivalente a eles, porque Antonio e sua esposa são eles, obviamente, né? Então, qual você escolhe? Tienen o han? Claro que han. ¿Por qué? Porque visitado é verbo. ¿Entendieron? Muy bien. Próximo ejemplo. Tú y yo tínhamos afinidades. Ai. Professor, mas você não explicou o que é tínhamos, ou você explicou o que é tinha. Sim, mas a conjugação é o de menos. É a mesma coisa que o português, certo? Então, seria, teníamos ou havíamos afinidades? La respuesta obviamente va a ser tú y yo teníamos afinidades. Observa que la próxima palabra después del verbo ter, tínhamos, é afinidades. E afinidades não é verbo. Por isso que você usa a forma del verbo tener. Teníamos afinidades, certo? No sentido de posse, né? Possuíamos afinidades. Vamos a la número 3. As mulheres têm sexto sentido. Sexto não é verbo. E não sendo verbo, também chama um verbo ter. Mas qual verbo ter? Tienen, porque o equivalente de eles têm, tá? As mulheres tienen sexto sentido. Vamos ao exercício número 4. Romilda tem provocado. Romilda ha provocado, porque provocado é verbo. Certinho? E assim vocês vão completando os exercícios para que ustedes confiran el aprendizado del pretérito perfecto, ¿certo? Yo he olvidado tu apellido, discúlpame, olvidado el verbo esquecer, ¿no? Por eso que se utiliza verbo haber. Tú ya tienes el dinero para los pasajes, yo todavía no he planchado, planchado es verbo pasar a ropa, ¿no? Y 10, mis hermanas habían limpiado, limpiado es verbo, por eso que utilizamos el verbo haber, habían. ¿Perfecto? Muy bien, muchachos, espero que ustedes hayan comprendido perfectamente esta explicación. Nos vemos la próxima vez. Adiós.